Gente, então vamos fazer a finalização aqui dos últimos tópicos que a gente precisa analisar, né, referente ao julgamento conforme o estado do processo, né, que é uma certa inovação do Código de Processo Civil de 2005, e que permite, então, o juiz, né, fazer o julgamento do processo quando ele analisa, né, por exemplo, sem extinção de mérito, com julgamento de mérito, ele, né, constata, então, a prescrição e decadência. O que acontece, na verdade? Ele pode, então, julgar o processo no estado em que ele se encontra. Vamos dizer que ele constatou que há um pedido prescrito, né? Logo após, então, a contestação, ele pode fazer o julgamento do processo no estado em que ele se encontra, sem produção de prova, sem audiência, sem nada. Constatado, né, algum tipo de causa em que pode haver preliminarmente a análise de mérito ou não, ele pode julgar o processo no estado que se encontra, ou até mesmo recebeu a ação, certo? E constatou que há uma ilegitimidade da parte no pedido, totalmente ilegítimo, né? Ele pode fazer, né, o indeferimento, por exemplo, da inicial, ou após haver a contestação, né, em preliminar de mérito, e fazer o julgamento do pedido sem extinção de mérito, né? Extingue a ação sem julgamento de mérito. Então, cabe essas hipóteses. Cabe também o julgamento antecipado parcial de mérito, né? Vamos dizer que ele constata que um pedido é incontroverso, não há controvérsia sobre esse pedido. Ele pode analisar esse pedido e fazer o julgamento? Pode. Ele pode declarar a procedência e improcedência desse pedido, certo? E fazer a antecipação desse julgamento. Por exemplo, vamos dizer que é ajuizada uma ação de divórcio litigioso, as partes já estão separadas, e depois da contestação ele declara, né, em decisão, o julgamento parcial já do divórcio, né, estando separados, não havendo, né, mais possibilidade, né, de união, e sendo um pedido literal uma das partes, ele pega e julga antecipadamente o mérito da ação. Pode haver? Pode. Vamos dizer que uma das partes não concorde com esse julgamento antecipado. O que acontece? Ele pode agravar, tá? Então, cabe nesse caso, então, o agravo de instrumento para esse pedido antecipado parcial de mérito, tá? Mas aonde que está previsto nessa questão? Lá no artigo 354 do CPC até o 356, né? Onde diz, né, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso, que é isso que eu expliquei para vocês. A outra situação é algo previsto, né, no artigo 355, que diz quando tiver preenchidas as condições, né, de imediato o julgamento do mérito, né? Vamos dizer que quando há o reconhecimento de uma dívida, né, o autor acionou, né, o réu por causa de uma dívida, e o réu veio em contestação e assumiu essa dívida, né, parcialmente assumiu. Então, aí já há condições de imediato julgamento, ou até mesmo de obrigação, né? Houve a invasão de uma terra, foi ajuizada uma reintegração de posse, o réu vem em contestação e diz que precisa de um prazo que vai sair, reconhece o pedido, certo? Então, esses casos são, então, de julgamento antecipado parcial do mérito, certo? Também no artigo 355 há o julgamento antecipado do mérito. Lá antes nós estávamos falando do julgamento antecipado parcial do mérito, né? Parte do pedido. Aqui nós estamos falando da totalidade, né? Quando não há
produção de provas, desnecessária produção de provas. Por exemplo, acontece, é muito comum nas revisionais bancárias, né, revisionais de juros, em que não há, agora a parte precisa na petição inicial, né, mostrar a parte controversa e a parte incontrovérsia. Então, não havendo produção de prova, pode haver o julgamento, então, antecipado do mérito. E a outra situação, então, gente, é quando o réu é revel, é nomeado curador ali, mas o juiz considera, né, a presunção de veracidade, né, a confissão ficta dos fatos, né, a presunção de veracidade dos fatos pelo não comparecimento do réu ao processo. Então, não havendo requerimento de prova, né, vamos dizer que é uma ação de divórcio, né, eles já estão separados há mais de 10 anos, o réu foi citado, mas não compareceu, não apresentou a contestação, é considerado revel. Pode o juiz fazer o julgamento de mérito? Sim, pode, tem plenas condições, né? Porque já está perfectabilizado o pedido, a parte fez a prova de que eles estão separados de fato, né? Então, é uma situação em que pode haver o julgamento antecipado no mérito. A outra situação, gente, que antes não havia previsão no código, mas não se cumpria, e agora é a grande inovação do CPC. Eu já trabalhei com alguns juízes e eram poucos os juízes que faziam o saneamento do processo, né? O que é o saneamento? É a regularização e até mesmo a estipulação daquilo que é controverso e incontroverso no processo, tá? Então, isso é uma grande inovação do Código de Processo Civil de 2015 que tornou obrigatório o saneamento do processo. Antes não era. Se falava saneamento, mas eram poucos os juízes que usavam isso. Agora é obrigatório. Até para uma organização, né, um esclarecimento processual e, a partir do saneamento do processo, você averiguar aquilo que ainda precisa ser produzido de prova ou aquilo que já foi considerado, né, satisfeito, certo? Então, é previsto no artigo 357 do CPC, que diz: não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver, por exemplo, preliminar de mérito, né, decadência, prescrição. O juiz precisa se pronunciar sobre esses pedidos iniciais e que não foram decididos, né, porque daí só fica depois para o julgamento o mérito em si da causa. Inciso 2º, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitido para cada fato. Ou seja, o juiz decide, numa ação de indenização por dano material e moral, qual é o meio de prova e o que precisa ser decidido nesse meio de prova, certo? Só os danos decorrentes de valores que superaram aqueles que são considerados válidos, né? No pedido de dano moral, né? Qual é o valor que precisa ser fixado? Cabe dano moral ou não, é a decisão de mérito, mas qual é o pedido de prova aqui que precisa ser feito, né, para ser configurada a decisão de dano moral, tá? Por exemplo, numa ação de investigação de paternidade, né, o juiz pode sanar o processo dizendo o seguinte: se positivo o exame de DNA, ele vai pagar tanto. Se negativo, o que ele vai fazer? Vai extinguir o processo. Então, esse é um caso do saneamento do processo, certo? Definir, né, quais são as atividades probatórias. Definir a distribuição do ônus da prova, né? Isso é uma novidade. O que é? Não, cabe ao autor provar esse ponto e cabe ao réu provar esse ponto. Uma ação de indenização por dano material e moral, né? Cabe ao autor, né, além dos pedidos, né, que ele fez de dano material, provar que realmente houve o dano moral. Tem que provar qual foi o abalo psíquico dele, né, para que pudesse ser configurado dano moral. E o réu tem que provar qual.
de que não houve o dano moral, né, tentar derrubar essa alegação, e que ele já cumpriu com determinadas despesas do dano material. Então, se distribui o ônus, né? Não fica sobrecarregado, por exemplo, somente para o réu fazer prova em contrário, né? Até porque ele não pode produzir prova contra si. Então, se distribui. O autor vai provar que houve o dano moral e o réu vai tentar rebater que não houve o dano moral e que não houve qualquer tipo de despesas materiais. O inciso 4, delimitar a questão de direito relevante para a decisão do mérito, quais são as teses debatidas, né? Vamos dizer que é uma ação nova e que precisa rebater alguma tese, então não é todas, é uma mais importante para então ser configurado, né, o pedido, certo? E designar, se necessária, a audiência de instrução e julgamento, prova testemunhal e prova de depoimento pessoal das partes. Cabe aqui também a decisão, né? Se é necessário ou não a instrução, a audiência de instrução e julgamento, certo? Então, é no saneamento do processo que o juiz designa, então. É bem interessante a questão do despacho. Quando a gente retornar, eu vou mostrar para vocês poderem visualizar essa questão do saneamento. Eu recentemente tive um processo em que eu tive que fazer a manifestação de saneamento do processo, né? O juiz também declarou quais são os pontos, né, sanados no processo, e a partir de então nós vamos então fazer a audiência de instrução e julgamento para comprovar os pedidos que ainda não foram esclarecidos, né? Então eu vou depois mostrar para vocês. E, consequentemente, gente, no próprio CPC, né, prevê como é que é feito esse saneamento, tá? Pode ser por ato individual do juiz ou pode ser por ato compartilhado com as partes. Nesse caso do exemplo que eu dei para vocês, que eu vou mostrar para vocês em sala de aula, o juiz pediu para que os advogados se manifestassem referente aos pontos que são controversos e incontroversos, né? Para ele, então, emitir a decisão referente ao saneamento do processo. Pode acontecer, e aqui em Passo Fundo tem um juiz que faz isso, faz o saneamento por decisão individual, respeitando, né, o contraditório e a ampla defesa, mas ele faz, então, o saneamento por decisão específica e sozinho. O que ele faz? Ele faz o saneamento e oportuniza as partes a se manifestarem sobre esse saneamento no prazo de 5 dias. Então, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa, né? Então, uma vez sanado, né, o que o juiz faz? Homologa, então, né, essa decisão da saneamento, e aí o processo prossegue referente àquelas partes que ainda são controversas, ou seja, que ainda depende de prova, que ainda depende de um esclarecimento relacionado a determinados pontos do processo, certo? Gente, termino aqui essa primeira parte que eu havia me comprometido com vocês, certo? E a partir de então nós começamos a ver a matéria referente então ao processo civil 2. A partir de agora, teoria geral das provas. Nas próximas aulas nós vamos ver quais são os tipos de prova, as decisões de mérito, sentença, audiência e as formas de impugnação dessas decisões. Então, a partir de agora, é realmente a disciplina prevista, né, em ementa do processo civil 2. Certo? Vamos nos falando, vou deixar a atividade para vocês e qualquer dúvida me coloca à disposição aí até para trazer os exemplos aí que eu falei em aula. Até mais!